Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, o Kakashi mais forte. Capítulo 341. Em um dia ensolarado, a equipe de Uchiha Mikase assumiu a missão de sair da vila, e está é a oportunidade que Kakashi estava esperando. Sandan-sensei, para onde vamos desta vez? Mikase perguntou curioso. Mikase, nossa missão desta vez é ir até a Terra do Urso para pegar um documento confidencial. É uma missão de rank A, então precisamos ter cuidado. Sandan disse. Ao ouvir isso, Mikase ficou um pouco animado e disse, missão de rank A? Já faz muito tempo que não faço uma. Mikase, não fique tão animado, a missão rank A é muito perigosa. Almaru disse. O que há de tão perigoso nisso? Nossa equipe tem um Chunin e 3 Chunin, então seria fácil para nós completar a missão de rank A. Mikase disse com alguma desaprovação. Para uma missão de rank A, a configuração da equipe é realmente boa o suficiente, então pode não ser difícil para a equipe completar a missão. Portanto, não é surpreendente que Mikase tenha tanta confiança. É sempre certo ter cuidado. Almaru disse. Seu pirralho é sempre assim. Para o meu clã Uchiha, a missão rank A é apenas uma pequena missão. Mikase disse com orgulho. Como membro do clã Uchiha, Mikase tem seu próprio orgulho. Em outras palavras, cada membro do clã Uchiha tem seu próprio orgulho. Acontece que alguns são arrogantes mesmo que não tenham forças para sustentar seu orgulho. HMPH. Você não tem vergonha de dizer que pertence ao clã Uchiha? Você nem despertou o Sharingan até agora. Almaru disse com desdém. Mikase corou ao ouvir isso e disse com raiva. O que você me diz? Vou despertar o Sharingan mais cedo ou mais tarde. Derrotar um Chunin não é algo impossível. HMPH, você sempre diz isso, mas não acordou mesmo depois de todo esse tempo. Almaru disse com desdém. Você... Ok. Vocês dois deveriam parar agora. Estamos em uma missão agora, então parem de discutir assim. A única Kunoichi do lado não aguentava mais as discussões deles, então ela os interrompeu. HMPH, vou deixar você ir como Chitose nos disse para parar, disse Mikase arrogantemente. Isso é o que eu deveria dizer. Almaru disse com raiva. Os dois bufaram friamente um para o outro antes de pararem de falar. Tanto Chitose quanto Sandan não conseguiram rir quando viram isso. Eles já viam essa cena há muito tempo, pois os dois estão no mesmo time há mais de 4 anos e estão sempre discutindo. Porém, não é que a relação entre os dois não seja boa, é apenas que a forma como eles se dão é diferente das outras. Ok, foco, precisamos ter cuidado na estrada. Sandan disse. Neste momento, a Primeira Guerra Mundial Shinobi tinha acabado de terminar, então era inevitável que houvesse alguns bandidos e ninjas desaparecidos ao longo do caminho. Os 4 viajaram pelas florestas e não muito longe dos 4, uma figura o seguiu silenciosamente. Você finalmente veio? Kakashi murmurou para si mesmo, com uma expressão difícil de entender em seu rosto. Kakashi estava seguindo atrás dos 4, mas não tinha o menor plano de fazer nenhum movimento. Ele ainda está pensando em alguma coisa. Sandan se sente um pouco inquieto hoje e sente que algo grande vai acontecer, mas ele não tinha ideia. É apenas a intuição de seu Chunin, pois parecia haver muitas reviravoltas nesta estrada. Portanto, nesta estrada, Sandan ajusta seu estado de alerta ao mais alto nível para evitar ataques furtivos na estrada. Os 3 Chunin não sentiram nada parecido com o que Sandan sente. Eles simplesmente sentiram que esta missão é realmente adequada para eles. Durante a Primeira Guerra Mundial Shinobi, eles também estiveram no campo de batalha, e a tensão naquela época era incomparável com o que estão fazendo agora. Depois da guerra, não houve paixão pelas missões que aceitaram. Os 3 estão entediados há muito tempo, e esta missão rank A reacendeu seu entusiasmo. Desta vez, devo mostrar meu talento. Mikase pensou secretamente em seu coração. Sem problemas no caminho, a equipe chegou com sucesso à Terra do Urso, obteve os documentos confidenciais e depois voltou para Konoha. Esta missão não é muito simples? Nada aconteceu ao longo do caminho. Mikase reclamou. Idiota, para esse tipo de missão, a viagem de volta é o momento mais perigoso. Almaru disse. Quem você está chamando de idiota? Mikase disse com raiva. Ok, parem de discutir vocês dois. Almaru está certo. Este é o momento mais perigoso desta missão, disse Sandan. Por que isso acontece, Sandan-sensei? Mikase perguntou confuso. Sandan então respondeu. Receio que haja muitas pessoas que queiram obter este documento confidencial. Agora, quando trouxermos de volta, muitas pessoas tentarão nos impedir. Levemente. Caso contrário, temo que não seremos capazes de retornar a Konoha. As palavras de Sandan atingiram os corações dos 3 Chunin como martelos pesados, e os 3 Chunin ficaram sérios. Neste momento, eles finalmente entendem o real perigo desta missão. Os nervos de Mikase se contraíram por um momento e então ele gritou. Sandan-sensei, não se preocupe, quem se atrever a vir, vou deixá-lo saber o quão poderoso é o Uchiha Mikase. Assim que Mikase disse isso, as emoções de Almaru e Chitose foram aliviadas em um instante. Um sorriso apareceu no rosto de Sandan. Este Mikase sempre tem habilidade que pode fazer a atenção das pessoas desaparecer instantaneamente. Oh, isso é muito interessante. Deixe-me ver o quão forte é o membro do clã Uchiha. Uma voz fria ecoou baixinho nos ouvidos de todos e no momento seguinte, Mikase sente que há uma kunai em sua garganta e pode ser morto em um instante. Quando a kunai está prestes a ser cortada, a mão que segura a kunai é firmemente agarrada por Sandan. Você finalmente se revela. Sandan disse friamente. Ah, eu não esperava ser descoberto. É realmente uma pena. A figura desistiu de Mikase, ergueu a mão direita e enviou uma kunai na direção da garganta de Sandan. HMPH. Você deve estar delirando se pensou que esse tipo de ataque teria sucesso. Sandan rapidamente puxou uma kunai com a mão esquerda e bloqueou a kunai do inimigo com ela. Jin.
Com um som suave, a kunai foi bloqueada. Ah, 2 vezes, disse a figura, e então ele se transforma em um fantasma e desaparece daquele lugar. Sandan gritou rapidamente. Terceira formação. Os 3 Chunin ficaram costas com costas depois de ouvir as palavras de Sandan, enquanto Sandan ficou na frente dos 3. Mikase, você está bem? Perguntou Almaru. Mikase balançou a cabeça e disse, tenho cuidado, o inimigo desta vez é muito forte. Almaru assentiu. Ele conhece muito bem a força de Mikase. Para a figura colocar silenciosamente sua kunai no pescoço de Mikase, Almaru sabia que a força do inimigo está pelo menos no nível de Jnin. Se Sandan não tivesse agido rapidamente, Mikase já estaria morto a essa altura. A figura apareceu lentamente não muito longe e seu protetor de testa revelou sua identidade. Sandan franziu a testa e disse, o Shinobi de Wagakure? Capítulo 342. Shinobi de Konoha, entregue o pergaminho, caso contrário, sua vida terminará hoje, disse Jnin de Wakagakure. Que piada, Konoha não tem nenhum Shinobi que desistiria da missão. O acordo de armistício acaba de ser assinado, você quer destruir a paz. Sandan disse friamente. Paz? Haha, você acha que sua vida e sua morte podem afetar a guerra? Além disso, se todos vocês morreram aqui, como as pessoas saberão que sou eu quem fez isso? O Jnin do Iwakagakure disse com um sorriso de escárnio. Caramba, já que você não quer entregá-lo, vou mandá-lo para o inferno. Jnin do Iwakagakure disse enquanto tirava uma kunai de sua bolsa. Vendo isso, Sandan aumentou seu estado de alerta e ao mesmo tempo sussurrou para os 3 Chunin. Vocês 3 devem ter cuidado. Não há como o inimigo estar sozinho, o resto dos inimigos ainda deve estar esperando para emboscar nós. Eu cuidarei dessa pessoa e quero que vocês 3 aumentem seu estado de alerta. Ok. Os 3 Chunin assentiram solenemente. São todas pessoas que já estiveram no campo de batalha antes. Embora estivessem apenas na retaguarda naquela época, eles ainda conheciam a crueldade da guerra e sabiam o que deveriam fazer. Neste momento, Sandan e Jnin do Iwakagure já entraram em confronto. Eles são Jnin, então os dois estão empatados neste momento. Almaru, sua percepção é a melhor entre nós. Você consegue sentir a posição dos outros inimigos? Mikase sussurrou. Almaru fechou os olhos e suas orelhas se moveram. Depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça e disse, não consigo sentir. Acho que eles estão usando o ninjutsu secreto de Wagakure. Droga, somos apenas um fardo. Sandan-sensei está nos protegendo e não pode usar toda a sua força. No momento, ele mal empatou com o Jnin daquele Iwakagure, mas depois de um tempo, temo que ele seja derrotado. Mikase disse com raiva. Chitose e Almaru ficaram sombrios quando ouviram isso, e todos sabiam que o que Mikase disse fazia sentido. Sandan está sendo cauteloso com o inimigo que ainda não apareceu, então ele foi contido, mas o Jnin do Iwakagure não teve tais problemas. Então ele pode usar toda a sua força. Sob tais circunstâncias, os 3 Chunin sabiam que se Sandan revelasse uma falha, ele seria derrotado. Mikase disse, não pode continuar assim. Vou ajudar. De qualquer forma também somos Chunin. Não somos mais genin que precisam da proteção de Sandan-sensei para sobreviver. Mikase, acalme-se, o oponente é um nin. Se formos lá, podemos não ajudar e apenas distrair Sandan-sensei. Almaru disse. Almaru, eu entendo o que você disse, mas neste momento Sandan-sensei já está distraído. E matar diretamente o Jnin do inimigo. Isso? Almaru hesitou ou melhor, estava um pouco convencido. Em vez de esperar pela derrota de Sandan, é melhor que eles unam forças para matar o inimigo. Embora possam ser emboscados pelos inimigos escondidos, eles podem apenas fazer com que uma pessoa procure a emboscada. Almaru, acho que Mikase está certo, vamos tentar. Chitose disse. Ok, já que todos concordaram com isso, então vamos lá. Almaru assentiu. Mikase então disse, bom, então vamos começar. Almaru, aumente sua percepção para encontrar os inimigos ocultos. Chitose, você e eu iremos ajudar Sandan-sensei. Ok. Anos de compreensão tácita permitiram que os 3 Chunin formassem seus planos facilmente e então Mikase e Chitose correram e se juntaram à luta de seu sensei. Almaru já aumentou sua percepção ao máximo e se prepara para lidar com os inimigos escondidos. Katon, Gaki no Jutsu, liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Doton, Dorizo, liberação de terra, lanças de fluxo terrestre. Tanto Mikase quanto Chitose lançaram ninjutsu ao mesmo tempo para atacar Jnin de Wagakure. Malditos pirralhos. O Jnin de Wagakure soltou um grunhido baixo e imediatamente pulou para trás, evitando os 2 ataques de ninjutsu. Neste momento Mikase e Chitose já estavam ao lado de Sandan. Por que vocês 2 vieram aqui? Pare de ser estúpido, disse Sandan com raiva. Mikase sorriu e disse, Sandan-sensei, não somos mais um genin fraco, podemos ajudá-lo a derrotar o oponente que está à nossa frente. Sandan-sensei, Mikase está certo. Chitose disse com firmeza. Olhando para os 2 rostos familiares à sua frente, Sandan sentiu que eles perderam gradualmente a imaturidade e se tornaram um pouco maduros. Sandan riu e disse, ok, então vamos lutar lado a lado desta vez. Sim, os 2 responderam com entusiasmo. Olhando para as 3 pessoas à sua frente, o rosto do Jnin de Wagakure ficou feio. Droga, agora é um contra 3. Antes que Jnin de Wagakure pudesse terminar de reclamar, ele viu que o céu estava cheio de shurikens voando em sua direção. Técnica shuriken manipulada. O céu está cheio de shurikens que pareciam ter vida própria voando irregularmente. O Jnin de Wagakure ficou chocado e murmurou. O que está acontecendo? Fio de aço? O canto da boca de Mikase curvou-se ligeiramente, ele mordeu a isca. Incontáveis shurikens voavam no ar e quando todos pararam, incontáveis fios de aço já estavam enrolados firmemente em torno do Jnin de Wagakure. Droga, como pode ser tão rápido? O Jnin de Wagakure ficou chocado. Ele nunca imaginou que um pequeno Chunin na sua frente teria um shuriken jutsu tão excelente. Isso mesmo, ele disse que é do clã Uchiha. O Jnin de Wagakure lembrou de repente.
Que bom que você se lembrou disso. Agora, deixe-me mandá-lo embora. Mikasa formou selos de mão, mordeu o fio de aço com a boca e gritou. Katon, rica no jutsu. Liberação de fogo. Técnica do fogo do dragão. Uma chama em forma de dragão saiu da boca de Mikasa, parecendo extremamente poderosa. Sandan fica um pouco surpreso. Ele não esperava que Mikasa fosse tão poderoso. Almaru, que não estava longe, ficou muito feliz ao ver isso. Esse movimento pode definitivamente matar o inimigo. O Chunin de Vagakure está em pânico e tentou cortar o fio de aço ao lado dele, mas havia muitos fios de aço e ele não conseguiu cortar tudo. Droga! Iwamura! Yosuke! Faça isso! Yamori, você é realmente inútil, na verdade está preso por um pirralho. Com um grunhido baixo, uma figura apareceu na frente de Yamori, e a figura estava formando selos de mão. Doton, Duryu-eki, liberação terra, parede estilo terra. A parede de terra semicircular apareceu na frente dos dois, e então a chama quente em forma de dragão foi bloqueada pela parede de terra. A chama se dissipou e a parede de terra, que se transformou em terra escura como breu, também caiu. Pequeno moleque, nada mal, você pode realmente dominar essa tática. Em circunstâncias normais, até mesmo Chunin seria derrotado por essa tática. Iwamura disse friamente e ao mesmo tempo cortou todos os fios de aço do corpo de Yamori com um aceno de sua espada. Depois de ser libertado, Yamori ficou aliviado. Ele então olhou friamente para Mikasa e disse, maldito pirralho, como você ousa me atacar? O rosto de Mikasa estava ligeiramente escurecido. Ele não esperava que seu ataque fosse bloqueado pelos companheiros do inimigo no último momento. E nesse momento a expressão de Sandan mudou, e ele gritou, não, só saiu um, ainda tem mais uma pessoa escondida. Assim que essas palavras foram ditas, Mikasa e Sandan olharam simultaneamente para Almaru, que não estava longe. Almaru ficou intrigado, mas neste momento uma espada já cortou o pescoço de Almaru. Mikasa ficou chocado e gritou apressadamente, Almaru, cuidado. Porém, é tarde demais. A espada continuou a se mover e atingiu o pescoço de Almaru, e então uma cabeça decepada voou para o céu, com confusão e falta de vontade em seus olhos. Almaru! Mikasa gritou de tristeza. Nesse momento, uma cor sangrenta apareceu em seus olhos e um tomoe preto girava em seus olhos. Sharingan. Despertado. Capítulo 343. Yosuke segura uma espada coberta de sangue em sua mão, e esse sangue pertencia a Almaru. A perda momentânea de foco de Almaru ao ver o aparecimento dos outros inimigos, juntamente com o ataque furtivo de Yosuke, é a razão pela qual ele foi morto tão facilmente. Que pirralho estúpido, haha. Yosuke olhou para o corpo sem cabeça e zombou. Seu desgraçado. Mikasa cerrou os dentes e rugiu, segurando uma kunai em cada uma das mãos, ele correu em direção a Yosuke. Sandan queria puxar Mikasa de volta, mas descobriu que a velocidade de Mikasa parecia ter subitamente se tornado muito mais rápida. Quando ele tentou pegá-lo já era tarde demais. Mikasa, tenha cuidado. Ao ver que Almaru foi morto, Sandan ficou igualmente triste, mas não era hora de lamentar os mortos. Como Chunin, Sandan viu muitas mortes. O que ele tem que fazer neste momento não é ficar triste, mas sim derrotar os inimigos que estão à sua frente. Mas vendo os inimigos à sua frente, o coração de Sandan afundou ligeiramente. Os inimigos são na verdade 3 Chunin. Do seu lado, um Chunin já morreu. 3 contra 3, mas a sua força é desproporcional. Oh, parece que Yosuke matou um Chunin, Yamori. Você quer esse Chunin ou quer aquele Chunin Kunoichi? Iwamura perguntou. HMPH, claro que é o Chunin. Ainda não há conclusão entre eu e ele. Ok, então vou deixá-lo com você. Não me peça para salvá-lo novamente mais tarde. HMPH. Não se preocupe, é impossível. O coração de Sandan afundou ainda mais quando viu isso, e então ele olhou para Chitose. Neste momento, Chitose acaba de testemunhar a morte de Almaru, então seu coração estava instável. Se ela lutasse contra um Chunin neste momento, Sandan sabia que ela não seria capaz de aguentar nem por um minuto. Caramba! Se isso continuar, toda a equipe será exterminada. Chitose, agora não é hora de ficar triste. Se não matarmos a outra parte, todos morreremos aqui. Sandan gritou. Ao ouvir isso, o corpo de Chitose estremeceu um pouco, e então ela imediatamente suprimiu sua tristeza e disse, Sandan-sensei, eu entendo. Haha, não adianta mesmo se você for cuidadoso, Shinobi de Konoha. Não importa o quão cuidadoso você seja, este lugar será seu túmulo. Iwamura disse com um sorriso de escárnio. Iwamura, não fale bobagens com eles, apenas mate-os. Yamori disse enquanto puxava uma kunai novamente e colidia com Sandan. Haha, esse cara é muito impaciente. Yankun riu levemente e lançou seu olhar para Chitose. Garotinha, é uma pena que seu oponente seja eu. Chitose estava nervosa, mas ainda acalmou o coração e estava pronta para lutar. Ela sabe muito bem que não tem chance de vencer uma batalha mano a mano contra um Chunin, então tudo que ela pode fazer é esperar um pouco. Ela precisava esperar que Sandan ou Mikasa derrotassem seus oponentes para ajudá-la. Mas Mikasa pode realmente vencer seu oponente? Chitose não sabe, então ela só pode ter esperança. Mikasa está lutando contra Yosuke neste momento. Assim que o Sharingan Escarlate foi despertado, foi como se Mikasa tivesse evoluído e sua força geral tivesse aumentado muito. Portanto, mesmo que seu oponente neste momento seja um Chunin, ele ainda pode lutar de maneira uniforme. Yosuke ficou cada vez mais assustado enquanto lutava. Esse tipo de força definitivamente não é algo que um Chunin possa ter. Quando viu o Sharingan Escarlate de Mikasa, Yosuke exclamou, Sharingan. Mikasa não se importou com isso. Embora o Sharingan com o qual ele sonhou por tantos anos tenha finalmente despertado, o preço é na verdade a morte de Almaru. Para Mikasa, este resultado é absolutamente inaceitável. Neste momento, só existe ódio em seu coração. Vá para o inferno. Mikasa rugiu e seus movimentos estão ficando cada vez mais rápidos. As duas kunai estão dançando lindamente nas mãos de Mikasa, colidindo com a espada de Yosuke repetidas vezes.
Pequeno moleque, não pense que você pode ser arrogante só por causa do Sharingan. Você ainda está longe de igualar minha força. Yosuke disse com raiva, e a espada em sua mão começou a dançar constantemente. A espada e a kunai colidem repetidas vezes. Depois de ver que não conseguiria derrotar Yosuke rapidamente, Mikasa gradualmente se acalmou. Droga, não posso demorar mais. Chitose ali já enfrentou o Chunin do adversário. Parece que ela não vai durar muito. Se eu não conseguir derrotar esse cara rapidamente, temo que Chitose estará em perigo. Não, Almaru está morto, então não posso deixar nada acontecer com Chitose. Depois de pensar sobre isso, a expressão de Mikasa tornou-se extremamente solene, mas os movimentos de suas mãos permaneceram inalterados. Pequeno moleque, você com certeza pode lutar bem, mas seu companheiro pode não ter tanta sorte. Esse Ivamura é muito forte. Yosuke obviamente também viu a preocupação de Mikasa, então começou a atacá-lo psicologicamente. HMPH. Chitose não é tão simples, então ela não vai perder. A próxima pessoa que vai morrer é você. Mikasa disse, e então arregalou os olhos e o Tomoe preto começou a girar. Yosuke se assustou e pensou secretamente, droga, é um genjutsu. Vendo que o movimento de Yosuke ficou lento, Mikasa ficou radiante, e então a kunai em sua mão foi apunhalada diretamente no coração de Yosuke. Argue! Yosuke gritou quando seu coração foi esfaqueado. Ao ouvir isso, Ivamura ficou surpreso. Aquele idiota do Yosuke, como ele pode ser tão descuidado ao lutar contra alguém do clã Uchiha? Não posso mais perder tempo. Preciso me livrar dessa garota rápido. Enquanto Ivamura pensava nisso, o movimento de suas mãos tornou-se mais rápido. Pequeno moleque, vá para o inferno se você quer culpar algo. Então culpe-se por ter nascido em Konoha. Ivamura disse, e então o chakra de seu corpo explodiu e sua velocidade disparou instantaneamente. Seu corpo se transformou em uma pós-imagem e quando ele apareceu novamente já estava na frente de Chitose. A espada foi apunhalada em direção a Chitose. Pequeno moleque, vá para o inferno. Xiao Yun ficou chocado. Ela queria se esquivar, mas descobriu que seu corpo não conseguia se mover. Facada. A espada foi inserida no corpo. O sangue respingou por todo lado, mas a pessoa que foi esfaqueada não era Chitose. Mikasa. Chitose exclamou. A espada perfurou a barriga de Mikasa, que correu para salvar Chitose. Chitose, não vou deixar você morrer, Mikasa disse enquanto cerrava os dentes. Embora a espada não tenha atingido o ponto vital de Mikasa, Mikasa quase desmaiou com a dor de uma espada perfurando sua barriga. Ivamura ficou chocado. Ele não esperava que Mikasa aparecesse, e o que foi ainda mais inesperado foi que Mikasa bloquearia o golpe com seu próprio corpo. Que idiota, ele realmente usou sua própria vida para proteger os outros. Ivamura disse com um sorriso. Pessoas como você nunca entenderiam meus sentimentos, vá para o inferno. Mikasa disse, e a kunai em sua mão foi jogada em direção a Ivamura. Ivamura queria bloquear a kunai com sua espada, mas descobriu que sua espada estava presa no corpo de Mikasa e não conseguiu retirá-la a tempo. Em desespero, Ivamura optou por abandonar sua espada para evitar a kunai. Assim que Ivamura saltou para trás, Mikasa se ajoelhou no chão com sangue escorrendo de sua barriga. Mikasa, você está bem? Chitose disse em pânico. Estou bem. Agora não é hora de relaxar, tome cuidado. Mikasa disse. Sim. Chitose deu um suspiro de alívio ao ver que Mikasa ainda conseguia falar, mas olhando para o ferimento de Mikasa, ela sabia que se ele não fosse tratado a tempo, poderia perder muito sangue e morrer. O tempo está se esgotando. Capítulo 344 Sandan rapidamente encontrou uma lacuna e recuou para os locais de Mikasa e Chitose. Mikasa, você está bem? Perguntou Sandan preocupado. Estou bem, não vou morrer. Mikasa disse com um sorriso. No entanto, seu rosto está muito pálido e todos perceberam que ele não estava bem. Embora ele tenha matado um dos inimigos, ainda restam 2 Chunin ilesos. Por seu lado, Sandan ainda está bem e Chitose também, mas Mikasa já está gravemente ferido. Embora Sandan esteja confiante para bloquear um deles, até mesmo matando o inimigo, os Chunin restantes seriam difíceis de bloquear apenas com Chitose e Mikasa gravemente ferido. O que devo fazer? Sandan está muito ansioso. Vamos morrer aqui hoje? Não. Mesmo se eu morrer, protegerei meus alunos. Eles são o futuro de Konoha. Especialmente Mikasa, depois de despertar seu Sharingan, ele já pode derrotar um Chunin em uma luta. Com o tempo, ele definitivamente se tornará o pilar de Konoha. Eu decidi. Depois de se decidir, Sandan tirou uma pílula amarela de sua bolsa ninja e engoliu a pílula. Depois de alguns segundos, o corpo de Sandan pareceu queimar, e então, um poderoso chakra envolveu instantaneamente seu corpo. O que é isso? Como é que existe um chakra tão poderoso de repente? Ivamura ficou surpreso. Afinal, o chakra de Sandan parece ter sido duplicado. Pílula amarela? O que diabos é isso? Yamori ficou igualmente chocado. A pílula de curry amarelo, o remédio secreto do clã Akimishi, pode aumentar instantaneamente o poder de combate dos membros do clã Akimishi. Agora, deixe-me mandá-lo para o inferno. Sandan gritou em voz baixa e então o chakra azul envolveu o corpo de Sandan de uma forma visível. Você é um membro do clã Akimishi. Ivamura disse surpreso. Sim, meu nome, Akimishi Sandan. Agora morra. Nikudan Sensha. Tanque bala humano, o corpo gordo de Sandan instantaneamente se transformou em uma enorme pedra de carne, esmagando os 2 shinobi de Vagakuri. A enorme pedra de carne deixou os 2 sem ter para onde se esquivar, e eles só podiam tentar bloqueá-la. Que piada! Como podemos perder? Doton, Durieki. Liberação Terra, parede estilo terra, Ivamura e Omuri formaram selos de mão ao mesmo tempo, e então 2 paredes de pedra foram erguidas instantaneamente na frente deles. Sandan não se importou com essas paredes, e a enorme pedra de carne atingiu diretamente as paredes de pedra. As robustas paredes de pedra não conseguiram parar Sandan e foram diretamente esmagadas pela enorme pedra de carne. Estrondo.
Com o estrondo, as paredes de pedra foram destruídas. Como isso é possível? Iwamura disse em estado de choque. No momento seguinte, a enorme pedra de carne já apareceu diante de seus olhos. Os olhos de Iwamura estavam cheios de medo e ele imediatamente agarrou Yamori com uma das mãos e o segurou como escudo. Iwamura, o que você está fazendo? Yamori disse em estado de choque. Desculpe, em vez de nós dois morrermos juntos, é melhor você morrer por mim. Iwamura disse implacavelmente. Seu bastardo. Argue. Como Yamori só queria resistir, a enorme pedra de carne já atingiu seu corpo. Em um instante, o corpo de Yamori foi diretamente transformado em pasta de carne e ele morreu sem poder fazer nada. Embora Iwamura tivesse Yamori como cobertura, sua mão direita também foi atingida e fraturou instantaneamente. Sandan parou e então ficou ofegante enquanto estava meio ajoelhado no chão. Embora a pílula de curry amarelo lhe proporcione um enorme aumento de poder, os efeitos colaterais em seu corpo também não são pequenos. Neste momento, Sandan se sente fraco e incapaz de se mover. Iwamura olhou para Sandan com uma expressão taciturna e murmurou, que poder terrível. Não esperava que aquela pílula tivesse um efeito tão forte. Sandan olhou para Iwamura com raiva e disse, seu bastardo, você realmente usa seu próprio companheiro como escudo. Hahaha. Ele estava prestes a morrer, não é melhor para ele me salvar? Que piada, como Shinobi, por que precisávamos de companhia? Na minha opinião, aqueles que estão dando suas vidas aos seus companheiros são os verdadeiros tolos. Desavergonhado. Sandan amaldiçoou. Haha, você pode amaldiçoar o quanto quiser. No momento, você é apenas a carne na tábua de cortar. Você gosta de proteger os outros, certo? Bem, vou matar seus alunos agora e ver se você pode fazer alguma coisa a respeito. Iwamura disse, mostrando um sorriso cruel ao olhar para Chitose e Mikase. Droga! O que você quer fazer? Sandan queria detê-lo, mas ele não conseguia se mexer. Os efeitos colaterais do medicamento estão impedindo-o de mover o corpo. O que eu quero fazer? Você saberá em breve. Haha. Iwamura zombou de Chitose e Mikase. Vendo isso, a expressão de Mikase ficou tensa e ele agarrou a kunai em sua mão. Chitose então sussurrou, Mikase, você sempre me protegeu. Desta vez é a minha vez. Depois que Xiaoyun terminou de falar, ela se levantou com firmeza. Chitose, o que você vai fazer? Mikase rugiu. Mikase, desta vez vou proteger você. Chitose segura uma kunai na mão com força e então olhou para Iwamura com olhos solenes. Que garotinha corajosa, mas não é o suficiente. Iwamura disse que estava segurando uma kunai com a mão esquerda e correu em direção a Chitose. Você realmente tem coragem, mas ainda assim morrerá miseravelmente, disse Chitose. Ao ouvir isso, Chitose não se comoveu e a kunai em sua mão foi atirada. Com um aceno de luz, Iwamura desvia a kunai voadora. Vá para o inferno. Iwamura então esfaqueou Chitose. Chitose ficou surpresa e tentou rapidamente se esquivar do ataque, mas já era tarde demais. Ela foi esfaqueada diretamente no ombro e se sentiu fraca em um instante. Esta kunai, Chitose instantaneamente caiu fracamente no chão. Haha, eu apliquei veneno especial nesta kunai. Como é? Hahaha. Iwamura disse triunfantemente enquanto ria alto, mas neste momento Mikase disse friamente, você está comemorando muito cedo. Iwamura ficou intrigado. Ele então viu a mão direita de Mikase mover-se ligeiramente. A kunai lançada por Chitose ricocheteou e foi direto para o coração de Iwamura. Urg, como isso é possível? Os olhos de Iwamura estavam cheios de descrença. A kunai inserida em seu coração estava amarrada com um fio de aço quase invisível. O canto da boca de Mikase se ergueu ligeiramente e ele disse, como Shinobi, precisamos ser inesperados. Ao dizer isso, um bocado de sangue jorrou da boca de Mikase. Bom trabalho, Mikase, disse Sandan alegremente. Mas no momento seguinte a mente de Sandan relaxou e ele desmaiou imediatamente. Os efeitos colaterais do medicamento secreto apareceram por completo. Vendo que Sandan e Chitose desmaiaram neste momento, a expressão de Mikase fica um pouco amarga. Isso é terrível. Sandan-sensei e Chitose desmaiaram. Tenho que tirá-los daqui. Causamos uma comoção tão grande. Se alguém vier, receio. Mikase terminou de falar e levantou-se lutando. Ele primeiro colocou o cadáver de Almaru no pergaminho de armazenamento e depois levou Chitose e Sandan embora. Logo depois que os três saíram, um velho de cabelos compridos ao longe disse em voz baixa, esse par de olhos é bom, talvez seja útil, eu sinto que havia outra pessoa observando esta cena como eu? A habilidade de ocultação dessa pessoa é muito boa? Ou eu entrei no genjutsu? Esqueça, não importa o que aconteça, eu não esperava quando estava procurando por material experimental, eu iria encontrar uma cena tão maravilhosa. Agora devo voltar e continuar experimentando. Depois que o velho de cabelos compridos terminou de falar, ele saiu do local. Depois que Mikase entrou em uma caverna com Sandan e Chitose, ele desmaiou. Ele perdeu muito sangue e sua força física foi muito consumida. Seria muito bom poder estar acordado até agora. E justamente quando Mikase desmaiou, uma figura surgiu silenciosamente. Cabelo branco prateado, rosto de indiferença, é Kakashi. Vendo Mikase inconsciente na sua frente, contanto que Kakashi quisesse, aquele par de Sharingan pertenceria a ele. E se ele imediatamente substituísse o Sharingan de Mikase pelo Sharingan que ele havia preparado há muito tempo, ninguém saberia que os olhos de Mikase mudaram. Mesmo que Mikase sentisse que algo estava errado, ele só pensaria que era um efeito colateral depois de despertar seus olhos. Pegar? Ou não levar? Se ele aceitar, Kakashi finalmente obterá o Eterno Manjeki Sharingan. Com o Eterno Manjeki Sharingan, ele terá maior confiança para lidar com os terríveis inimigos no futuro. Se ele não aceitar, seu plano será um desperdício. Qual é o propósito do trabalho árduo que ele realizou por mais de um ano? Mas se ele aceitar, ele se acalmará.
Vendo que seu objetivo estava à vista, Kakashi hesitou. Devo fazer isso ou não? Pensando nisso, Kakashi disse amargamente, eu também sou o tipo de pessoa que não tem escrúpulos por causa da força? Este é o pai do Obito, o amigo do pai dele, não um transeunte casual. Kakashi suspirou e colocou a mão direita suavemente nos olhos de Mikasa. Contanto que ele movesse levemente a mão, os olhos escarlates apareceriam e no futuro, ele colocaria esses olhos nas órbitas. Ele usará esse par de olhos para olhar o futuro, para ver Obito, para ver Naruto, para ver Mei. A mão direita de Kakashi tremia violentamente e seu rosto mostrava uma expressão indescritível. A luta entre a racionalidade e a humanidade está constantemente em seu coração. Capítulo 345 Kakashi então puxou a mão direita que estava nos olhos de Mikasa. Mesmo que ninguém soubesse disso, ainda é chamado de roubo. Além do mais, ele é o pai de seu bom amigo. O Kakashi original não faria isso, nem o Kakashi que transmigrou. Em sua vida anterior, ele não era uma pessoa tão impiedosa e de sangue frio. Embora estivesse em uma sociedade cheia de egoísmo, ele ainda seguia seus próprios princípios de forma estúpida, não para mais nada, apenas para sua paz de espírito. As pessoas podem fazer qualquer coisa, mas se não conseguirem superar esse tipo de obstáculo em seus corações, não terão paz pelo resto da vida. As pessoas sempre reclamam da injustiça da sociedade, mas ainda assim acabam conspirando umas com as outras. Mais tarde, começaram a persuadir novos jovens a dizer que isto é a sociedade. Se quiserem viver, precisam fazer isso. No entanto, conviver com as pessoas não deveria ser assim originalmente. Se dizem que a sociedade deveria ser egoísta e intrigante em sua forma original, estão simplesmente desesperados. Eles esqueceram seu eu original e se tornaram aquilo que antes desprezavam. Em sua vida anterior, Kakashi conseguiu manter essa paz de espírito e nesta vida, ele não desistirá dela. A paz de espírito é algo que ele traz de sua vida anterior. Esta pode ser a única coisa que Kakashi ainda se lembra, algo que ele deveria ter. Depois de um tempo, parecia que algo no corpo de Kakashi foi liberado, e o peso que veio depois de passar para esta linha do tempo se dissipou. Sua expressão indiferente original gradualmente se afrouxou. Preciso conseguir o eterno Mangekyou Sharingan, mas não posso conseguir desta forma. Olhando para o rosto imaturo à sua frente, as mãos de Kakashi liberaram o chakra verde e então ele as colocou sobre o ferimento na parte inferior do abdômen de Mikasa. A ferida não é grande, mas é muito profunda. O que Kakashi pode fazer é estancar o sangramento e curar levemente a ferida. Depois de um tempo, o sangue para de fluir da ferida e a ferida cicatriza ligeiramente. Kakashi tira um curativo e faz um curativo no ferimento. Depois de fazer tudo isso, as pálpebras de Mikasa moveram-se ligeiramente e então ele abriu os olhos. Com o cabelo prateado à vista, Mikasa inconscientemente gritou, Sakumo? Então talvez ele tenha sentido que Sakumo não apareceria de repente em tal lugar, ele acordou imediatamente. Vendo o rosto parecido com o de Sakumo à sua frente, Mikasa ficou surpreso e disse, quem é você? Mikasa disse enquanto olhava em volta. Depois de ver que Chitose e Sanda ainda estavam bem, ele deu um suspiro de alívio. Kakashi sorriu e disse, não se preocupe, eles estão bem. Aquele membro do clã Akimichi acabou de tomar a pílula de curry amarelo, então ele ficará bem depois de um dia de descanso. Morrer. Quando Shoji tomou a pílula de pimenta vermelha na obra original, se não fosse pelo tratamento oportuno de Tsunade, ele já estaria morto. Neste momento não existe nenhum grande shinobi médico como Tsunade. Até a própria Tsunade é apenas uma adolescente neste momento. Quanto à jovem, ela vai acordar depois de apenas 3 horas de inconsciência, pois o veneno só está paralisando seu corpo por um tempo. Mikasa acenou com a cabeça ao ouvir isso e então descobriu que seu abdômen também estava envolto em um curativo e que o ferimento obviamente havia sido tratado. Foi você quem fez isso? Mikasa perguntou surpreso. Se não há outra pessoa que possa se mover, deveria ser eu. Kakashi disse com um sorriso. Obrigado, se não fosse você curar e fazer um curativo em minha ferida, temo que já teria perdido muito sangue e morrido. Mikasa disse com muita sinceridade. Esta é uma graça que salva vidas e não é um exagero. É apenas um pequeno esforço. Então, tio, quem é você? Mikasa perguntou curioso. Você pode me ligar, Ataque Kakashi. Kakashi disse com um sorriso. Ataque? Você é do mesmo clã de Sakumo? Mas parece que nunca te vi antes. Não há muitas pessoas no clã Ataque, mas você se parece com Sakumo. Mikasa disse curiosamente. Claro que somos parecidos, é porque sou filho dele. Kakashi disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Mikasa ficou surpreso por um momento e então disse com um sorriso. Você deve estar brincando, tio. Afinal, você parece muito mais velho que Sakumo. Hahaha, tio, você é muito bem-humorado. Olhando para Mikasa que ria, Kakashi não parecia querer rir de jeito nenhum. Tio, por que você está tão sério? Você nem ri quando conta uma piada. Mikasa forçou um sorriso e disse. Você acha que estou brincando? Mikasa engoliu a saliva com uma expressão incrível no rosto. Ele pode ver claramente que Kakashi está falando sério neste momento. Tio, você está falando sério? Mas como aquele cara, Sakumo, poderia ter um filho? Esse cara claramente é alguém que nunca conseguiria uma garota pelo resto da vida. Mikasa disse de maneira intrigada. Ao ouvir isso, Kakashi ficou absolutamente divertido. Mas quando ele pensa sobre isso, o olhar frio de seu pai pode tornar difícil conseguir uma garota. Mas felizmente, Ayako conseguiu domar Sakumo. Talvez não agora, mas isso não significa que não haverá no futuro. Eu sou seu futuro filho, Ataque Kakashi. Kakashi disse. Isso? Como isso é possível? Você viajou no tempo? Mikasa ficou realmente surpreso. Quer você acredite ou não, o eu na sua frente é a verdade. Então você é realmente filho de Sakumo. Mas por que apareceu aqui? Mikasa perguntou surpreso. Porque, eu quero falar com você. Fale comigo?
Mikasa ficou realmente confuso e então, como se estivesse pensando em algo, disse de repente, será que seu pai biológico sou na verdade eu? O rosto de Kakashi estava cheio de linhas pretas, devo apenas tirar os olhos dele? Vendo a expressão sombria de Kakashi, Mikasa imediatamente se acalmou e disse com um sorriso seco, haha, só estou brincando. Esqueça, estou tão cansado de falar bobagens com você. Deixe-me mostrar diretamente. Enquanto Mikasa ainda estava atordoado, Kakashi desbloqueou diretamente o selo em seu olho esquerdo. Genjutsu. Mikasa pensou, e então sentiu uma confusão de emoções e apareceu em uma floresta. À sua frente está um jovem de cabelos amarelos, um adolescente de cabelos brancos prateados e uma jovem. Ao longe, um adolescente de óculos corre em direção ao grupo. Obito, você está atrasado de novo, disse a garota. Desculpe, Rin, acabei de ajudar uma velha avó a atravessar a rua. O garoto dos óculos explicou, ofegante. Nesse momento, o menino olho de peixe morto e cabelos grisalhos disse, é realmente uma desculpa antiga. Ao ouvir isso, o garoto dos óculos ficou furioso e disse, Kakashi, do que você está falando? Nesse momento, o jovem de cabelos amarelos sorriu e disse, bom, já que estamos todos aqui, vamos começar o teste de sobrevivência. Ao ouvir isso, as 3 pessoas pararam de falar e então olharam para o jovem de cabelos amarelos e ficaram prontas para lutar. Mikasa podia ver claramente que o garoto olho de peixe morto de cabelo branco prateado era o cara que antes afirmava ser Ataque Kakashi. Esse cara tinha 7 ou 8 anos e é semelhante à aparência atual de Sakumo. Ele é realmente filho de Sakumo? Além disso, por que tem uma sensação tão inexplicável de familiaridade com o garoto dos óculos? A cena muda constantemente, e o garoto de óculos e o garoto de cabelos brancos estão sempre discutindo. Como espectador, Mikasa vê isso muito claramente. Mas depois de um tempo, o garoto de óculos e o garoto de cabelos brancos estão lutando contra o shinobi de Wagakure. Então o garoto dos óculos despertou seu Sharingan. Após a luta, ocorreu um deslizamento de terra na caverna, e metade do corpo do menino dos óculos foi esmagado sob uma pedra enorme. Nesse momento, o garoto dos óculos entregou seu olho esquerdo para o garoto olho de peixe morto de cabelos brancos como presente de aniversário. Mikasa não sabia por quê, mas quando viu essa cena, sentiu uma dor no coração. É como se ele perdesse algo importante. Por quê? Por que me sinto assim? Que tipo de relacionamento esse garoto chamado Obito tem comigo? Mikasa perguntou confuso. Ele é seu filho, Uchiha Obito. A voz de Kakashi soou no ouvido de Mikasa, fazendo parecer como se tivesse sido atingido por um raio. Capítulo 346. Meu filho, morto. Mikasa murmurou. Kakashi balançou a cabeça e disse, não, ele não está morto. Mikasa deu um suspiro de alívio ao ouvir isso. Afinal, se soubesse que seu único filho estava morto, não se sentiria bem. No entanto, ele mudou. Ele não é mais o antigo Obito. Ele se tornou porta-voz das trevas, tentando destruir o mundo shinobi. Kakashi disse, o que? Mikasa ficou realmente chocado. A próxima coisa vem das informações que descobri no futuro. Obito não morreu e foi resgatado por Uchiha Madara. Uchiha Madara? Como isso é possível? Ele morreu nas mãos de Shodan Misama há mais de uma década. Como ele poderia salvar Obito nas próximas décadas? Mikasa ficou chocado. A verdade é que Uchiha Madara usou Izanagi para enganar o Shodan Miokaji, disse Kakashi. Izanagi? Mikasa ficou surpreso e então o ninjutsu de repente passou por sua mente. Foi uma técnica proibida do clã Uchiha. Pode ser usado desde que alguém tenha despertado seu Sharingan, mas isso custará a luz do Sharingan. Mikasa só aprendeu sobre esta técnica proibida por acidente. A razão pela qual Uchiha Madara salvou Obito é porque ele quer usar Obito para continuar sua ambição maluca. Obito rejeitou isso a princípio, mas como o método de Uchiha Madara pode ser comparável ao de Obito? Vi isso. Kakashi disse enquanto mostrava a cena dele matando o Rin para Mikasa. A aparência comovente de Obito foi exibida visualmente diante dos olhos de Mikasa. Para o clã Uchiha, quanto mais amor eles tivessem, maior seria o ódio que eles liberariam e mais forte sua força se tornaria. Uchiha Madara gostou do coração benevolente de Obito e o transformou em ódio com as trevas. Obito se tornou substituir Madara para continuar sua ambição após sua morte. Kakashi silenciou. Mikasa já estava chocado e sem palavras. Eu quero salvar Obito, mas ele não me escuta. E Uchiha Madara faz um plano alternativo para trazê-lo de volta à vida. Até então terei que enfrentá-lo. Mas eu não tenho a confiança para lutar contra uma figura tão poderosa da lenda. Seu propósito é, disse Mikasa. Seus olhos. Meu olho esquerdo me foi dado por Obito, e para lutar contra Uchiha Madara, devo ter um bom par de olhos. Meu olho esquerdo agora está longe de ser suficiente, e eu quero obter o eterno Manjeki Sharingan, somente confiando no seu Sharingan eu posso consegui-lo. Meus olhos? Mikasa inconscientemente tocou os próprios olhos com algum medo. Afinal, ele é apenas um adolescente que acaba de completar 17 anos. Originalmente eu queria substituir secretamente seus olhos, mas agora desisti dessa ideia, eu não consigo fazer isso. Kakashi suspirou. Mikasa baixou as mãos ao ouvir as palavras de Kakashi. Embora o cara à sua frente tenha dito algumas palavras inexplicáveis, Mikasa não sabia o porquê, mas sentiu que o que Kakashi disse era verdade. As cenas que ele acabou de ver pareciam ser realmente do futuro. Você quer meus olhos? Perguntou Mikasa. Sim, preciso de mais força para lutar contra Uchiha Madara, disse Kakashi sinceramente.
Mikase abaixou a cabeça enquanto estava pensando profundamente, e não se sabe o que ele estava pensando. Kakashi também não o incentivou. Afinal, ele sabia que era um absurdo pedir aos outros que acreditassem nele. Com certeza, Mikase disse, desculpe, mesmo que o futuro que você disse seja verdadeiro, vou mudá-lo com minha própria habilidade. Esses olhos são meu apoio e não posso dar isso a você. Ao ouvir isso, a expressão de Kakashi escureceu. Ele esperava esse resultado há muito tempo, mas quando realmente aconteceu, ele não pôde deixar de sentir que era um pouco irônico. Mikase sabia que a pessoa à sua frente estava dizendo a verdade. Afinal, se Kakashi simplesmente quisesse tirar os olhos, ele teve inúmeras oportunidades agora. Mas ele não aceitou. Kakashi o acordou e lhe contou muitas bobagens. Esse tipo de comportamento é exatamente igual ao de Sakumo. Juntamente com seu rosto, Mikase já acreditava em tudo que Kakashi dizia. Mas mesmo que Kakashi esteja dizendo a verdade, Mikase não está disposto a desistir. Por que não posso mudar meu próprio destino? Para um garoto de 17 anos, é realmente uma piada se ele quiser desistir de suas esperanças de vida. É mesmo? Eu entendo. Kakashi murmurou. Mikase disse de repente, Kakashi, acredito que você está dizendo a verdade, mas também acredito em mim mesmo. Se eu realmente não posso mudar meu destino, estou disposto a confiar meu Sharingan a você. Que já que você pode vir aqui, você definitivamente será capaz de ir até aquele momento. Os olhos de Kakashi brilharam ao ouvir isso e disse, tem certeza? Se eu realmente morri, isso significa que não fui capaz de mudar meu destino. Nesse momento, por que não depositar minhas esperanças em você? Kakashi, estarei esperando por você no futuro. Mikase disse, e um sorriso confiante apareceu em seu rosto. Kakashi ficou surpreso, vendo esse cara sorrir daquele jeito. Ele realmente se parecia com o Obito naquela época. Obito, há quanto tempo você não mostra esse sorriso? Eu entendo, Kakashi assentiu e disse. Mikase sorriu amargamente e disse, não esperava saber que morreria quando tinha apenas 17 anos. É realmente uma experiência maravilhosa. Desculpe por ter contado a você sobre uma coisa tão desagradável, disse Kakashi se desculpando. Mikase acenou com a mão e disse, não importa, afinal é uma necessidade. Aliás, e o Sakumo? Como será esse cara no futuro? Ao ouvir isso, Kakashi ficou em silêncio. Mikase ficou surpreso, obviamente chegando a uma conclusão depois de ver a reação de Kakashi. Será que Sakumo também está morto? Isso, como é possível? Sakumo é tão forte. Meu pai, suicídio. Kakashi sussurrou. Suicídio? Como é possível? Como aquele cara, Sakumo, poderia cometer suicídio? Mikase disse incrédulo. Só de olhar para a expressão de Kakashi, seria impossível para Misaki acreditar. O que diabos aconteceu? Kakashi hesitou por um momento e então contou a Mikase sobre isso. Talvez isso possa mudar a morte de seu pai, mas não necessariamente. Acontece que foi assim. Mikase ficou em silêncio por um tempo, e então disse, Sakumo definitivamente não é uma pessoa que desistiria de sua vida facilmente. Definitivamente há uma razão por trás disso que só ele conhece. Outras razões? Kakashi murmurou. Sim. Mikase disse com firmeza. Então, por que exatamente Sakumo cometeu suicídio? Kakashi não sabe e Mikase também não sabe. Mas sempre haverá um dia em que Kakashi finalmente saberá a verdade, e talvez esse dia não esteja longe. Capítulo 347. Depois que Kakashi terminou de falar com Mikase, ele disse a Mikase para manter o assunto em segredo. Mikase entendeu o motivo e então concordou. Depois de sair do mundo do Genjutsu, Kakashi foi embora. Mikase, que agora está sozinho com seu companheiro inconsciente, mostra um olhar contemplativo. O que aconteceu hoje fez com que o jovem Mikase de repente soubesse muitas coisas que não deveriam ser conhecidas. De repente, ele sentiu que precisava mudar seu estilo de vida. Mais de 10 anos, não só para mim, mas também para o futuro ilusório. Isso realmente me faz sentir um fardo pesado. Mikase murmurou. Nesse momento, Chitose, que dormia de lado, mexeu o dedo e acordou imediatamente. Chitose, você está acordado? Mikase disse surpreso. Chitose tocou sua cabeça tonta e disse, Mikase, onde é isso? Estamos mortos? Claro que não, conseguimos. O Jnin de Vagakure está morto, disse Mikase. Realmente isso é ótimo. Chitose disse animadamente, mas depois ela se sentiu triste novamente. Infelizmente não podemos mais ver Almaru. Mikase sentiu seu coração ficar muito mais pesado depois de ouvir isso. Sim, Almaru está morto e nunca mais voltaria. As vidas que não foram ceifadas pela guerra desaparecem facilmente aqui. Este pode ser o destino do shinobi, nunca sabendo quando morrerão. Mikase murmurou, Almaru, um herói, sempre viverá em nossos corações e seu nome permanecerá para sempre na pedra memorial. Sim, Chitose assentiu. Então Chitose olhou para Sandan que estava ao lado e disse, Mikase, Sandan-sensei está bem? Ele está bem. Ele só precisa de um tempo para descansar para recuperar as forças. Já está escuro lá fora. Ficaremos aqui esta noite. Devemos descansar por enquanto e fazer planos depois que Sandan-sensei acordar. Ok. O tempo está nublado lá fora e uma chuva leve começou a cair lentamente. Kakashi caminhou sozinho pelas florestas. A chuva já encharcava seus cabelos. Agora mesmo, parecia haver alguém olhando para o Uchiha Mikase no escuro durante a batalha. Ele tinha uma presença forte, mas não tinha muita maldade. Quem seria? Kakashi murmurou para si mesmo, mas não conseguiu pensar em uma resposta. O homem parecia estar apenas de passagem. Ele não perseguiu Mikase e saiu após o final da batalha. Parecia que ele tinha acabado de assistir a um bom show e saiu satisfeito. Uchiha Madara? Kakashi murmurou. Kakashi sabe que durante este período, existem apenas algumas pessoas que têm uma presença tão poderosa e Uchiha Madara é uma delas. O resto deveria ser todos Kage de outras aldeias, e talvez eles estejam apenas vagando e viram a batalha. Se for Madara, ele está mirando em Mikase? Kakashi franziu a testa, sentindo algo ruim em sua mente.
O talento de Mikasa é notável, mas ele pertence ao tipo de início tardio, que é um pouco semelhante a óbito. Afinal, eles são pai e filho, e não há muita diferença no talento. Afinal, no mundo Naruto, a força da linhagem não é brincadeira. Geralmente, se o pai for muito poderoso, o filho ou filha não será fraco. Kakashi de repente pensou que talvez não fosse acidental que Madara estivesse mirando em óbito. Talvez Madara estivesse mirando em óbito porque ele é filho de Mikasa. Poderia ser. Kakashi de repente pensou em algo, não estava muito claro, mas havia um leve pensamento em sua mente. Eu deveria deixar esse assunto de lado por enquanto. A energia da veia Himyaku ainda está se acumulando. Embora a energia consumida desta vez não seja muito, ainda vai demorar um pouco antes que eu possa usá-la. Então, o que vem a seguir? Kakashi ficou na chuva. Ninguém sabe o que ele estava pensando. Logo depois, Kakashi sacou uma kunai de Iraishin no jutsu e olhou para ela com um sorriso. Talvez eu deva ver a situação aí. Então Kakashi desapareceu daquele lugar. Por mais de 15 anos, a situação no mundo Shinobi tem mudado constantemente e os conflitos entre as aldeias tornaram-se cada vez mais proeminentes. A Segunda Guerra Mundial Shinobi aconteceu inevitavelmente. Aqueles que eram meninos naquela época agora se tornaram homens de meia idade. Este ano, Konoha tem 35 anos, Uchiha Mikasa tem 32 anos e Ataki Sakumo tem 30. No campo de batalha, Mikasa não pôde deixar de recordar a memória de 15 anos atrás. Como disse naquele dia o jovem que afirmava ser filho de Sakumo, seu filho nasceu e o nome de seu filho é Obito. Como essa pessoa disse, Sakumo também tem um filho chamado Kakashi. Mikasa sabe que tudo que o homem disse é verdade. O chamado futuro é real. Então, este é o ano em que vou morrer? Ele originalmente estava inquieto, mas neste momento Mikasa nunca esteve mais calmo do que nunca. A morte é assustadora? Se fosse Mikasa de 17 anos, ele diria que é muito assustador para Mikasa, que agora está com 32 anos. A morte não é assustadora, porque ele sabe que neste mundo existem coisas mais assustadoras do que a morte. Dentro de uma tenda, Mikasa sentou-se em silêncio e de repente, um homem de meia idade com cabelos prateados entrou. Mikasa sorriu e disse, Sakumo, por que você está aqui? A linha de frente está em situação difícil. Okage-sama nos pediu para nos juntarmos à linha de frente e apoiá-la. Sakumo declarou diretamente seu propósito. O sorriso no rosto de Mikasa diminuiu gradualmente e havia uma sensação em seu coração, como se algo chamado morte o estivesse chamando. Assentindo solenemente, Mikasa disse, eu entendo, vamos embora. Sim. Os dois então partiram e correram para a linha de frente. Os dois tinham acabado de vencer uma guerra e, neste momento, correram para outro campo de batalha novamente. O local do campo de batalha é chamado Amegakure, vento, terra e fogo. Os três grandes países estabeleceram um campo de batalha na Terra da Chuva, para evitar o impacto da guerra nos seus próprios países. Quanto à Terra da Chuva sendo destruída, os grandes países nunca se importariam com isso. A guerra inevitavelmente causaria a morte. Desde que a pessoa que morreu não seja o seu próprio povo, eles não se importam se mais pessoas de outros países morrerem. Mikasa, parece que sua condição não é tão boa. Qual é o problema? Sakumo disse de repente. Está tudo bem, só tenho um pressentimento. Yufen sussurrou. O que você sente? Sakumo perguntou curioso. Mikasa balançou a cabeça e disse, Sakumo, se eu morrer, por favor me ajude a cuidar de Obito. Ao ouvir isso, Sakumo franziu a testa e disse, Mikasa, com sua habilidade, não há como você morrer, a menos que seja uma combinação de Tsuchikage e Kazekage. Enfrentar esses oponentes terríveis sozinho? Não se preocupe. Mikasa suspirou e disse, espero que sim. Mikasa então tocou seus olhos e pensou secretamente, eu já tenho esses olhos, então devo ser capaz de mudar meu destino. Olhando para cima, a Megakure já está na frente dele. Capítulo 348. No escuro covil subterrâneo, um velho de cabelos brancos olhava para o enorme golem de madeira à sua frente. Se alguém com conhecimento do enredo original estiver aqui, saberá que este é o lendário Jade Mais. Este é o corpo do lendário Jubi? É espetacular. O velho murmurou para si mesmo e depois se virou. Seu rosto velho fazia parecer um pouco abatido, mas seus olhos pareciam penetrantes. Círculos concêntricos cobrindo seus olhos, parecendo misteriosos. Rinnegan. O velho tocou os olhos e pareceu um pouco animado. Com certeza, este é o poder registrado na placa de pedra? Rinnegan. Eu, Uchiha Madara, finalmente consegui. Se alguém ouvir essas palavras aqui, ficará realmente chocado. Rinnegan e Uchiha Madara são existências lendárias no mundo Shinobi. Madara olhou para seu braço e disse em voz baixa, infelizmente esse Rinnegan chegou tarde demais. Com meu corpo agora, infelizmente não tenho muito tempo para implementar meu plano. Com certeza só posso obter o Rinnegan por enquanto. Então, usarei a força do Rinnegan no futuro para me permitir retornar a este mundo. Gostaria de saber se há alguma notícia do Zetsu branco. Logo após Madara terminar de falar, uma figura branca emergiu do chão. A cabeça espiral parece bastante feliz. Vendo isso, Madara sentiu uma leve alegria em seu coração e disse, Zetsu branco, qual é a situação? Zetsu branco disse respeitosamente, Madara-sama, encontrei a criança adequada que você está procurando. A criança se chama Nagato, um membro do clã Uzumaki. Hashirama. No momento ele ainda tem 6 ou 7 anos, então é para transplantar o Rinnegan para ele. Oh, eu não esperava que você encontrasse uma coisa tão boa em tão pouco tempo. Você fez um bom trabalho. Então, onde está essa criança? Madara disse, na Terra da Chuva. A Terra da Chuva? Neste momento esse lugar parece ter se tornado o campo de batalha do vento, da terra e do fogo. É realmente interessante. Madara riu. Sim, Madara-sama. A propósito, Madara-sama, durante minha investigação, também encontrei uma pessoa interessante. Quem?
É o Uchiha Mikaze que Madara-sama ordenou que fosse observado especialmente todos esses anos. Ele foi para o país da chuva com os presas brancas de Konoha, parecendo estar apoiando o shinobi de Konoha lá, disse Zetsu branco. Uchiha Mikaze? Madara fechou os olhos e ponderou por um momento, e então disse, o talento daquele garoto não é ruim. Ele tem a habilidade de despertar o Sharingan. Ouvi dizer que ele tem um filho. Sim, o nome dele é Uchiha Obito. Ele está com quase 3 anos este ano. Oh, que bom candidato. Madara sorriu, um sorriso significativo que faria as pessoas estremecerem. Madara-sama, o que você quer fazer a seguir? Zetsu branco perguntou. Eu quero ir para o país da chuva. Com a minha condição agora, devo ser capaz de durar pelo menos mais 10 anos. Embora o físico do clã Uzumaki seja muito poderoso, pode levar mais de 10 anos para isso. Nagato se adaptará totalmente ao Rinnegan. Portanto, devemos transplantar o Rinnegan agora. Desta forma, posso julgar se este Nagato é adequado ou não. Ao mesmo tempo, também preciso de um par de Sharingan excelente para substituir o Rinnegan. Esse Uchiha, o Sharingan de Mikaze, é perfeito. Sim, Madara-sama. Madara olhou para Jade mais novamente e seus olhos brilhavam de fanatismo. Mugen Tsukuyumi, Jubi, Rinnegan. Este mundo deve viver sob o meu domínio, Uchiha Madara. Hashirama, meu caminho está certo. As células do Hashirama que foram transplantadas no corpo de Madara por muitos anos finalmente despertaram seu Rinnegan há pouco tempo. O que se seguiu foram Jade mais e Zetsu branco. Ao mesmo tempo, Madara finalmente confirmou que o conteúdo da tábua de pedra é verdadeiro. Quando ele possuiu o Rinnegan, ele finalmente sabe o quão poderoso é esse par de olhos. É uma pena que Madara tenha perdido seu corpo jovem. Embora o Rinnegan seja poderoso, não pode torná-lo imortal. Portanto, Madara fez o seu plano. E o primeiro passo deste plano é encontrar alguém que possa usar o poder do Rinnegan. No futuro, seu sucessor usará essa pessoa para ressuscitá-lo. Nesse momento, ele retornará a este mundo com sua força máxima. Claro, o plano é muito longo e ele precisa planejar devagar. A Terra da Chuva. Depois de ser um Hikikomori por muitos anos, Madara finalmente saiu novamente. Uchiha Mikaze, que não estava longe do país da chuva, não sabia que neste momento um homem chamado Uchiha Madara está mirando em seus olhos. Em uma montanha alta em algum lugar no país da chuva, Kakashi, vestido de branco, está sentado de pernas cruzadas. Um fluxo constante de energia natural flui para o corpo de Kakashi. As marcas vermelhas iminentes continuavam piscando no rosto de Kakashi. De repente, Kakashi abriu os olhos e seu olho esquerdo parecia muito estranho. Eu finalmente consegui. Então este é o Senjutsu da Floresta Shikotsu. Eu não esperava que fosse tão difícil. Levei mais de meio ano para finalmente deixar esses 3 poderes coexistirem em meu corpo. Kakashi disse que as marcas vermelhas em seu rosto desapareceram instantaneamente, e em suas costas, um tomoe vermelho foi condensado. Neste momento, Kakashi tinha 3 padrões de tomoe nas costas. Uma prata, uma roxa, uma vermelha. E esses 3 padrões tomoe simbolizam o Senjutsu das 3 grandes terras santas. Monte Myoku, Caverna Rishi, Floresta Shikotsu. O Senjutsu das 3 grandes terras santas foram todos dominados com sucesso. Agora só preciso mesclá-los. Aderindo ao princípio da ânsia, Kakashi não hesitou em liberar esses 3 selos amaldiçoados ao mesmo tempo. Depois de alguns segundos, 3 tipos de Senjutsu Chakra explodiram ao mesmo tempo, preenchendo o corpo de Kakashi. Essa sensação de poder. O rosto de Kakashi mostrou uma expressão de alegria, mas depois de um momento, a expressão de Kakashi mudou drasticamente. As sombras vermelhas, roxas e laranjas se entrelaçaram no rosto de Kakashi, parecendo estranhas. Não. Os Senjutsu das 3 grandes terras santas não podem ser controlados de forma alguma. Eles devem ser dispersos. Kakashi pensou secretamente em seu coração, e então imediatamente formou um selo de mão com as mãos, dissipando toda a energia natural de seu corpo. Sopro! Um bocado de sangue jorrou da boca de Kakashi, mas seu rosto voltou ao estado original. Estou muito impaciente. Parece que preciso encontrar lentamente uma maneira de fundi-los. Mas olhando para a situação agora, não é impossível que eles estejam totalmente integrados. O que me falta é o método. Kakashi limpou o sangue do canto da boca e se sentiu um pouco mais seguro no coração. Comparado com a enorme reação criada pela integração dos 2 Senjutsu anteriores, a reação desta vez foi muito menor. Então, pode-se dizer que ele está caminhando na direção certa. E contanto que ele siga a direção certa, mais cedo ou mais tarde terá sucesso. A questão da integração do Senjutsu deve ser deixada de lado por enquanto. Receio que não seja pacífico nos próximos dias. Kakashi levantou-se e olhou para a paisagem abaixo da montanha. O vento está forte e a chuva está torrencial. Este país que choveu o ano todo tornou-se um campo de batalha sangrento nesta época. Como campo de batalha, há muitas pessoas mortas aqui. Nos próximos dias, o número de mortos só aumentará. Capítulo 349. Com a veia Himyaku, Kakashi viajou no tempo novamente e chegou a esta linha do tempo. A Segunda Guerra Mundial Shinobi. Esta guerra não demorou mais do que 3 anos para terminar, mas foram esses 3 anos que tornaram muitos dos Shinobi de Konoha famosos. O Sannin de Konoha e o White Fang de Konoha estão entre os melhores. Os Sannin de Konoha ficaram famosos após sua batalha contra o líder de Amegakuri, Ans da Salamandra, enquanto os presas brancas de Konoha ficaram famosos por lutar contra Tsunagakuri. Com uma espada na mão, ele matou muitos especialistas fortes de Tsunagakuri, incluindo os pais de Sasori. Kakashi estava na montanha e uma sombra vermelha apareceu em seu rosto. Modo sábio. Kakashi fechou os olhos e sua percepção envolveu toda a Megakuri. Depois de um tempo, Kakashi abriu os olhos. Parece que Mikaze ainda não chegou.
Kakashi ponderou por um momento. De acordo com o tempo registrado no pergaminho de história do clã Uchiha, Uchiha Mikase foi morto no País da Chuva. A hora de sua morte é quase nessa época. Destino pode ser mudado? Kakashi murmurou para si mesmo. Sakumo e Mikase já chegaram aos arredores do País da Chuva. Mikase, depois de passar por esta floresta, o local onde o exército de Konoha está estacionado estará na nossa frente. Devemos correr para lá o mais rápido possível. Afinal, Sunagakure e Iwagakure podem atacar o acampamento base de Konoha a qualquer momento, disse Sakumo. Ok. Os dois correram todo o caminho e finalmente se juntaram ao exército de Konoha antes de escurecer. Quando os dois chegaram, o shinobi de Konoha ficou surpreso. Quem é você? Um shinobi está vestindo a jaqueta de Konoha e saltou, e atrás dele, há uma dúzia de shinobi de Konoha vestindo as mesmas roupas. Sakumo tirou o pergaminho de Hokage e disse, Konoha Jnin, ataque Sakumo, Uchiha Mikase, recebem ordens de comandar o exército de Konoha aqui. O líder do shinobi de Konoha se aproximou depois de ouvir isso e pegou o pergaminho das mãos de Sakumo. Depois de verificar o conteúdo, ele disse, bem-vindo Sakumo-sama, Mikase-sama, você finalmente está aqui. Sunagakure e Iwagakure uniram forças para declarar guerra contra nós, e a declaração de guerra foi entregue. Sakumo então pegou a declaração de guerra e a abriu. Depois de ver o conteúdo, suas sobrancelhas não puderam deixar de franzir. Sakumo, qual é a situação? Perguntou Mikase. Mikase, parece que a situação não é tão boa, Sunagakure e Iwagakure estão atacando de duas direções diferentes. Parece que vamos nos separar e lutar separadamente. Separados? Mikase murmurou. Bem, este é o único caminho. Caso contrário, se não houver ninguém para detê-los, eles irão direto para o território do País do Fogo. Se isso acontecer, a situação será terrível. Sakumo disse sério. Ninguém sabe por que a guerra tripartida original se tornou 2 contra 1 nesta época. O líder do shinobi de Konoha então disse, Sakumo-sama, de acordo com as informações que acabamos de obter, a Megakure parece estar bastante insatisfeito com nossa batalha no País da Chuva. Juntamente com as provocações de Sunagakure e Iwagakure, eles parecem estar interessados em se juntar a esta guerra. Acontece que seu líder, Ans da Salamandra, ainda está esperando à margem, mas pode não durar muito. Depois de ouvir isso, a expressão no rosto de Sakumo fica mais feia. Ans da Salamandra é chamado de semideus e é muito poderoso. Embora Sakumo nunca o tenha visto com seus próprios olhos, ele ainda pode sentir a pressão desse nome. Mikase abriu a boca e disse, Sakumo, temo que precisamos pedir apoio. Já estamos em situação difícil contra Sunagakure e Iwagakure. Se somarmos o shinobi de Amegakure e seu líder, Ans da Salamandra, não teríamos chance de vencer. Sakumo assentiu. Embora esteja confiante, ele não foi arrogante. Ele conhecia os perigos e não deixaria o povo de Konoha assumir os riscos com ele. Eu entendo. Solte imediatamente o falcão mensageiro e peça apoio ao Kage-sama. Diga a ele para enviar o shinobi que pode pelo menos nos ajudar contra Ans da Salamandra. Sakumo disse. O líder do shinobi de Konoha então respondeu, sim. Na tenda tarde da noite, Mikase e Sakumo estão conversando à luz fraca de velas dentro da tenda. Sob a penumbra, os dois estavam olhando um mapa, discutindo como enfrentar o cerco de Sunagakure e Iwagakure amanhã. Sakumo, quando pensei sobre isso, a distância de Iwagakure ainda está longe da nossa base. Amanhã, eles definitivamente não serão capazes de atacar nossa área perigosa. Então vou liderar uma pequena equipe para realizar um ataque furtivo e causar caos no acampamento base do inimigo. Dessa forma, você pode obter grandes vantagens no campo de batalha. Mikase disse enquanto apontava para um lugar no mapa. Sakumo simplesmente acenou com a cabeça e disse, sim, é uma boa ideia, mas é muito perigoso. Mikase, deixe-me ir, minha velocidade é mais rápida. Mikase balançou a cabeça e disse, Sakumo, você é o comandante do exército de Konoha durante esta guerra. Não há como liderar um ataque furtivo casualmente. Bem, Sakumo, acredite na minha força. Não haverá problema. Mikase disse com um sorriso. Vendo a expressão firme de Mikase, Sakumo não conseguiu dizer nada. Dando tapinhas no ombro de Mikase, Sakumo então disse, Mikase, volte em segurança, Obito ainda está esperando por você em casa. Mikase sorriu e disse, não se preocupe, eu entendo. Embora seu rosto esteja sorrindo, a inquietação no coração de Mikase se torna mais aparente. Mikase sabia que seria perigoso executar esse plano. Mas se o plano tiver sucesso, a guerra poderá ser resolvida dentro de uma pequena área e as perdas de Konoha serão minimizadas. Diante de interesses tão grandes, vale a pena para Mikase correr riscos. A atmosfera na tenda ficou um pouco estranha por um tempo, e Sakumo também percebeu a ansiedade escondida sob o rosto sorridente de Mikase. Mikase, o que há de errado? Sakumo perguntou estranhamente. Mikase soltou um longo suspiro e disse, Sakumo, se infelizmente eu for morto. Antes que Mikase pudesse terminar de falar, Sakumo gritou, Mikase, você esqueceu o que acabou de dizer? Por que você está pensando assim? Mikase ficou surpreso e sorriu, isso mesmo. Bem, agora é tarde, então vou voltar para descansar primeiro. Ok. Olhando para as costas de Mikase que estava saindo, Sakumo de repente sentiu uma ilusão de morte. Não, definitivamente não. Sakumo murmurou para si mesmo e cerrou os punhos. Na manhã seguinte, Mikase liderou os 3 shinobi para implementar seu plano. Seu alvo é o acampamento base de Sunagakure. Passando pela linha de defesa de Sunagakure, os 4 shinobi logo chegaram ao acampamento base de Sunagakure. Embora tenha havido alguns problemas na estrada, eles foram rapidamente resolvidos com a ajuda de Mikase. Este é o papel que um especialista poderoso pode desempenhar numa guerra. Fora do acampamento base de Sunagakure, Mikase disse aos 3 shinobi, quero que vocês 3 vão e encontrem o suprimento de comida de Sunagakure e, se for possível, queimem o suprimento de comida. Eu irei e encontrarei o líder do acampamento. Sim, Mikase-sama.
Depois que os 3 shinobi terminaram de falar, eles se espalharam para encontrar a localização do suprimento de comida de Tsunagakure. Quando Mikase viu isso, o Sharingan Escarlate emergiu e os 3 Tomoe pretos continuaram girando. Então, onde está o líder? Por outro lado, Sakumo reuniu o exército de Konoha. Sakumo-sama, o exército foi reunido. Ao ouvir isso, Sakumo abriu os olhos e disse, vamos. Capítulo 350. Depois de uma grande batalha, o campo de batalha ficou em silêncio. A espada curta branca na mão de Sakumo estava manchada de sangue. Sakumo-sama, parece haver um problema na retaguarda de Tsunagakure. Vencemos esta batalha. Sakumo acenou com a cabeça e disse, Mikase e os outros deveriam ter conseguido. Embora a batalha tivesse acabado, Sakumo não sabia por quê, mas seu coração estava cheio de ansiedade. O que está acontecendo? Esse sentimento? Algo aconteceu com Mikase. Sakumo pensou secretamente, e a ansiedade no coração ficou ainda mais forte. Não, tenho que ir lá e dar uma olhada imediatamente. Sakumo então disse para outra pessoa, Fukuyuki, leve todos para limpar o campo de batalha e depois volte para a base, irei ao encontro de Mikase. Depois que Sakumo terminou de falar, ele usou o chumbo para desaparecer, deixando Fukuyuki sozinho e atordoado. Mas logo ele reagiu e assumiu o trabalho do Sakumo. As cenas ao seu redor ficam desfocadas enquanto Sakumo corre o mais rápido que pode. Sakumo apertou a espada curta em sua mão e murmurou, Mikase, espere por mim. Em algum lugar na Terra da Chuva, a marca do modo sábio reapareceu no rosto de Kakashi, e um traço de surpresa brilhou em seus olhos. Mikase encontrou um inimigo forte? Este chakra é tão poderoso. Quem pode ser? Kakashi pensou por um momento, e então usou o chumbo, correndo em direção à localização de Mikase. Vamos voltar no tempo para 1 hora atrás. Com a cabeça na mão, 3 shinobi de Konoha rapidamente se reuniram ao lado de Mikase. Vendo a cabeça, os 3 shinobi ficaram um pouco surpresos, mas se recuperaram rapidamente. Um deles então disse, Mikase-sama, todo o suprimento de alimentos de Tsunagakure foi queimado. Bom, o suprimento de comida acabou e o líder deste acampamento também foi morto por mim. Com isso, acho que Sakumo teria uma vitória tranquila sobre Tsunagakure. Sim. Depois que Mikase e os 3 shinobi caminharam até a metade do caminho, de repente, um velho com cabelos longos apareceu na frente deles. Mikase ficou surpreso e parou rapidamente. Um dos shinobi então disse, quem é você? Konoha está cuidando das coisas agora, e se você não tem nada para fazer aqui, por favor, vá embora. Haha, Konoha, é realmente um nome nostálgico. O velho suspirou, revelando seus olhos únicos. Mikase ficou surpreso e exclamou, Rinnegan? Haha, parece que você está muito surpreso. Na verdade, quantas pessoas viram esse olho lendário? O velho disse com um sorriso. Um shinobi então pergunta, quem é você? Não interfira nos assuntos de Konoha. O velho bufou friamente e disse, você é muito barulhento. Vou deixar este mundo um pouco mais silencioso. O velho disse, fazendo selos de mão com as mãos, e disse, Mokuton, Sashiki no Jutsu, liberação de madeira, técnica de corte. O que? Todos ficaram surpresos. Mokuton? Como isso poderia ser possível? Desde a morte de Shodan-sama, ninguém neste mundo pode usar tal ninjutsu. Mas no momento seguinte, suas dúvidas não terão mais chance de serem resolvidas. Argi! 3 gritos soaram ao mesmo tempo, e os 3 shinobi que seguiram Mikase foram esfaqueados em seus corações pelas pontas afiadas de madeira que apareceram de repente. As pontas afiadas de madeira também se movem em direção a Mikase, mas Mikase foi capaz de evitá-las. Tudo aconteceu em apenas um piscar de olhos. Os shinobi de Konoha não esperavam que este homem idoso aparentemente fraco estivesse usando um movimento tão assassino. Oh, que bom Shunshin! Você é digno de ser um descendente do meu clã Uchiha. O velho disse com um sorriso. Olhando para os 3 companheiros mortos à sua frente, Mikase não pôde deixar de sentir raiva. Quem é você? Eu. Você pode me ligar, Uchiha Madara. Com um sussurro, ele pronunciou um nome que foi suficiente para fazer todo o shinobi tremer. As pupilas de Mikase encolheram e então disseram, com certeza, você ainda está vivo. Tem certeza? Madara franziu a testa. Ele previu qualquer reação de Mikase ao ouvir seu nome, mas não esperava desta. Você sabe que eu não estou morto? Pare de tagarelar. O que você quer fazer? Haha, você não quer me contar? Não importa, eu tenho um jeito. Quanto ao que eu quero fazer, é muito simples. Seus olhos são muito bons. Só preciso de um par. Agora eu quero que você me mostre até onde seus olhos podem ver. Tente me deixar animado. Madara disse com um sorriso de escárnio. O que você quer fazer? Como é que você ainda está vivo? Perguntou Mikase. Oh, que júnior interessante. Você quer me questionar? Interessante, bem. Tudo bem. Estou entediado depois de todos esses anos. É bom encontrar alguém para conversar sobre isso. Mikase não estava com pressa, esperando silenciosamente que Madara falasse. Durante a batalha no Vale do Fim, eu sabia que não poderia derrotar Hashirama, então preparei Izanagi com antecedência e obtive as células de Hashirama. Madara disse com bastante orgulho. Ao longo dos anos, Madara planejou silenciosamente, mas agora que finalmente vê os resultados, ele não consegue evitar o desejo de encontrar alguém para compartilhar. Esta é a característica de todos os vilões. Por terem planejado tanto, se não disserem, não terão nenhum sentimento de realização. O rosto de Mikase ficou calmo quando ouviu isso, e a última dúvida em seu coração desapareceu. O que o homem chamado Kakashi disse é verdade. Vendo a aparência calma de Mikase, Madara se sentiu um pouco frustrado. Eu te contei um segredo tão grande, por que você não reagiu? Madara estava com raiva. Ao mesmo tempo, ele se sente um idiota neste momento. É realmente um assunto que não vale a pena falar, então me dê seus olhos. Mikase ficou surpreso ao ouvir isso. Agora que a verdade já estava clara, ele naturalmente não ficaria parado e esperaria morrer. De qualquer forma, Mikase sabia que seus olhos não deveriam cair nas mãos da pessoa à sua frente.
Com ambas as mãos formando rapidamente selos de mão, Chakra levantou-se do peito de Mikaze e ejetou-se de sua boca. Katon, rica no jutsu. Liberação de fogo. Técnica do fogo do dragão. Um enorme dragão de fogo voou da boca de Mikaze e disparou em direção a Madara. Madara zombou e disse, liberação de fogo? Que piada. Ninguém neste mundo é melhor nisso do que eu. Deixe-me mostrar a você a verdadeira liberação de fogo. Ambas as mãos de Madara também formam os mesmos selos de mão, mas sua velocidade é mais rápida que a de Mikaze. Os mesmos selos de mão, o mesmo ninjutsu. Katon, rica no jutsu. Liberação de fogo. Técnica do fogo do dragão. Estrondo. Os dois dragões de fogo gigantes colidiram no ar. Com um barulho alto, o esperado equilíbrio não apareceu. O dragão de fogo de Mikaze foi destruído diretamente pelo dragão de fogo de Madara. Vendo isso, as pupilas de Mikaze encolheram. Que terrível liberação de fogo. Como esperado do lendário Uchiha Madara. O terrível dragão de fogo avançou em direção a Mikaze. Embora Mikaze tenha ficado surpreso, os movimentos de suas mãos não pararam. Depois de terminar os selos manuais, Mikaze murmurou baixinho. Doton, dure aqui. Liberação terra. Parede estilo terra. Depois que a parede de terra foi erguida, ela bloqueou diretamente o enorme dragão de fogo. Estrondo. O dragão de fogo destruiu diretamente a parede da terra para reconstruir seu poder aterrorizante. E os fogos restantes atingiram Mikaze. Depois de ser bloqueado por 2 ninjutsu consecutivos, a liberação de fogo ainda não foi completamente extinta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.